Nesse vídeo vamos fazer a análise do fundo imobiliário Kiso 11, beleza? Então se você quer entender mais sobre o fundo imobiliário, como que está a carteira dele, como que tá os números, se está num bom momento para você ali investir ou não, a gente vai fazer uma análise baseada em 6 fatos importantes. E a gente vai distribuir um total de 15 pontos e dentro desses 15 pontos, para ele se fazer valer a pena, para você ter uma análise mais profunda nele, para poder realmente investir, ele tem que ter pelo menos acima de 10 pontos, beleza? Então vamos fazer a análise do Kiso 11 nesse vídeo hoje juntos. Então bora lá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, você primeiro tem que deixar o like nesse vídeo e logo em seguida se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do nosso conteúdo e bora lá. Bom, vamos olhar esses 6 pontos aqui do Kiso 11, setor de atuação, liquidez, diversificação, patrimônio, rentabilidade e também o preço. E ele vai ter um total de distribuição de 15 pontos e tem que ter acima de 10, conforme eu já falei para vocês. Vamos utilizar esse site aqui, o Funds Explorer. Eu gosto muito desse site, ele é fácil de mexer, bem simples. Então, bora começar pelo primeiro aí, que é o setor de atuação. Primeiro a gente tem que entender o que o fundo imobiliário faz, tá? Então, na descrição a gente já consegue ter uma ideia. Aqui ele já começa a falar Kiso, um fundo de fundos. Então, na primeira linha aqui, já identificamos que ele é um FOF, fundo de fundos, que investe em vários outros fundos, tá? Então, Kiso é um fundo imobiliário do tipo fundo de fundos. O foco dos seus investimentos está primordialmente em investir em outros fundos de investimentos imobiliários. Então, vamos abrir um relatório gerencial para a gente poder ver um pouco mais aqui desde quando ele começou. Vamos ver se encontramos essa informação clara. Abrimos o relatório, aqui temos algumas informações, ele é para o público geral, data de início 8/10/2022, ou seja, tem quase aí, se você for ver, 2 anos, então é um fundo até recente. Então vamos ver o setor de atuação que ele está se envolvido, tá? Então a gente pode descer aqui e procurar a carteira dele. Aqui, ó, a gente já viu aqui, ó, por setor. Então o setor de atuação a gente quer ver como que ele é diversificado, se ele investe só em setor ou vários setores. Então ele está aí no setor de shopping, galpões logísticos, papéis, que é renda fixa, né? Educação, banco, varejo, lajes corporativas e híbrido. Ou seja, ele tem cota de outros fundos imobiliários que estão expostos em vários segmentos. E isso é positivo e traz diversificação. Ele ganha 2 pontos por isso. Segundo ponto que a gente vai olhar é a liquidez, tá? Não importa o fundo ser bom, pagar bons dividendos, etc., mas se ele não tem boa liquidez, se tiver algum player grande que vai comprar ou vender aquela cota, ele pode oscilar muito o preço, ou você também pode comprar com dificuldades ou com gaps grandes de preço. Então aqui no Funds Explorer, aqui em cima, a gente consegue ver a liquidez diária aqui, ó, por esse indicador de liquidez mesmo. Então a gente copia esse número aqui, tá? Que é a média de negociações diárias, e multiplicamos pelo preço da cota. Ele tem uma negociação média de 752 mil. É um número bom? É um número bom, mas eu prefiro acima de 1 milhão, tá? Então, por isso, aqui em liquidez, ele ganha apenas 1 ponto, beleza? Terceiro ponto que a gente vai olhar é a diversificação. Era o que a gente estava vendo aqui já dentro da carteira imobiliária ali do Kiso 11, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Só que agora a gente vai ver os fundos imobiliários também. Então, a gente pode ver que ele tem bastante investimentos, tá? O mais representativo é a liquidez. Isso aqui é basicamente o caixa que ele tem, tá? Em ativos com liquidez diária. Ele tem um KNCR11 com 3,8% de exposição. Ele tem um HGRU11, CPTS11, KNR11. Então ele tem vários fundos imobiliários. Se você for contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3... Sim. Ele tem mais de 30, ele tem mais de 30 fundos imobiliários da carteira, traz muita diversificação, porque esses fundos imobiliários também investem em outras coisas, então traz muito equilíbrio para a carteira, tá? Então, por isso que os FOFs é muito indicado para quem está começando, porque ele tem alta diversificação e por isso aqui ele ganha 3 pontos. Agora vamos ver o patrimônio do Kiso 11. Aqui no Funds Explorer, no patrimônio líquido, a gente consegue ver o valor, que ele tem um patrimônio líquido atualmente de 415 milhões. É um fundo grande? Não, não é um fundo grande. Hoje os fundos aí, principalmente os fundos de papéis consolidados, já tem um patrimônio acima de 1 bilhão, 2 bilhões. Então podemos ver o BCFF11, que é um dos mais conhecidos, ele tem um patrimônio líquido de 2 bilhões, enquanto o Kiso 11, 415 milhões. E por isso ele ganha a nota 1 aqui, tá? Se tivesse acima de 1 bilhão, ele ganharia a nota 2. Então aqui é um ponto que ele acumula nesse indicador. O quinto ponto que a gente vai olhar é a rentabilidade, tá? A gente tem que ver se ele está pagando bons proventos, como que está sendo a distribuição para o investidor desse fundo imobiliário. Então aqui, de novo,
no Funds Explorer a gente consegue ver o Dividend Yield do último mês e o último valor que ele pagou. Ele pagou um valor de 7 centavos a cada cota que você tinha, o valor da cota 8,38. Vamos ver como que está o Dividend Yield aqui desse mês, tá? Então a gente pega 0,07 e divide por 8,38 e multiplicamos por 100. A gente chega aqui em 0,83. Ou seja, ele está pagando um dividend yield médio mensal de 0,83. A gente pode comparar contra o BCFF11 e a gente pode comparar também contra outro fundo de fundo um pouco menor, que é o SNFF11, para a gente ver como que está a diferença dos dividend yield. Comparando com um fundo um pouco menor, o SNFF11 pagou no último mês 0,71 e nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield de 9,49. O BCFF11 no último mês 0,77, nos últimos 12 meses 9%. Vamos ver o KISO 11 no último mês 0,84 e nos últimos 12 meses 9,84%. Você pode ver que dos três, nos últimos 12 meses foi o que mais pagou, e também o KISO, tá? O KISO foi o que mais pagou dos três, e também no último mês dos três o KISO foi o que mais pagou, e por isso ele tem uma boa rentabilidade comparado aos seus pares do mercado, e por isso ele ganha aqui 3 pontos em rentabilidade, beleza? Vamos olhar o sexto e último ponto, que é basicamente o preço. Como que está o preço do fundo imobiliário no mercado secundário? Ele está sendo negociado com ágio ou com deságio? A gente gosta de olhar por esse indicador, o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador basicamente igual a 1. Quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no seu preço justo. Acima de 1, ele está sendo negociado acima do seu preço justo, ou seja, com ágio no mercado secundário. E abaixo de 1 quer dizer que está sendo negociado com deságio, ou seja, com desconto no mercado secundário. Então a gente pode ver aqui que o KISO 11 está com preço sobre valor patrimonial de 0,89, ou seja, abaixo de 1. Isso nos mostra que ele está com desconto aqui no mercado secundário, e isso pode ser muito positivo, tá? Quanto mais descontado, melhor. Mas também tem que olhar, porque pode ter pegadinhas no meio, tem que entender. E aí que eu explico para vocês que seria a análise mais profunda. Mas aqui em preço ele ganha 3 pontos por estar bem abaixo do seu valor patrimonial, tá? Então vamos ver quantos pontos que ele acumulou aqui na nossa pontuação. Ele acumulou 2 pontos, 3, 6, 7, 10, 13 pontos de 15, beleza? Então ele teve uma ótima pontuação e ele ficou apto para uma próxima avaliação. Qual que seria essa avaliação, Jonas? Vim cá e ler os relatórios, entender como que o KISO 11 está se comportando mês após mês, como que está a gestão, como que estão os números, e etc. E entender um pouco mais sobre o KISO 11 para poder implementar ele na sua carteira, beleza? Se você gostou, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!